Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, né? Já passamos das 6 horas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o colega Godoy pela iniciativa, né, e a Sexta Câmara pela promoção. Esse evento tem se mostrado, né, já se mostrado bastante importante ao verificar a programação e, após acompanhar esses debates, essas 8 mesas que nos antecederam, nós vimos realmente que era um evento de suma importância, cuja realização é de suma importância. Mas, nesse sentido, parabenizo e também agradeço, Godoy. Na verdade, eu acho que é um privilégio poder atuar na escola coletiva em um estado que conta com um colega com experiência nessa área como você. Eu acho que é um privilégio. Facilita bastante o nosso trabalho, você estabelecer uma rede de contatos aqui na Paraíba, que eu acho que é difícil haver em outros estados, né? Uma rede de contatos existente sempre o IPF e várias instituições, e isso facilita bastante o nosso trabalho. Por outro lado, eu quero dizer que você é muito amigo, né, de colocar deixar para eu falar em último lugar, não só na última mesa, uma última fala. Primeiro, porque a gente perde muito ineditismo. Eu não tenho mais o que falar, porque todo mundo já falou tudo. E segundo, que a gente não conta mais com a atenção da plateia, que já está extremamente cansada. Mas é isso, os amigos estão aqui para isso mesmo. Pois bem, pessoal, em relação, eu vou tratar inicialmente do tema da mesa, né? Não tem como deixar de tratar, embora a vontade de ter esse comentário sobre várias falas que ocorreram ao longo desse 1 dia e meio. Mas o tema da mesa é a consulta livre prévia informada, então eu tenho que falar um pouco sobre isso. E eu inicio dizendo que essa é a consulta livre pré-informada está prevista na Convenção 69 da OIT, que já foi citada aqui em outras falas, né? E é importante que se diga, eu sei que os colegas do IPF sabem muito bem disso, e até outros que atuam na área jurídica, mas aqui a gente tem um público bastante diverso. É importante que se informe primeiro a estrutura normativa dessa convenção no ordenamento jurídico brasileiro, né? A Convenção 69 é um tratado de direito internacional, firmado no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, e que, no nosso ordenamento jurídico, ela possui uma estrutura normativa bastante importante, né? O STF já decidiu que tratados de direitos humanos, e ela trata de direitos humanos, né? Que não sigam internalizados no nosso ordenamento jurídico, com o quórum de emenda constitucional, que não é o caso da Convenção Menor, né? Eles têm status de emenda constitucional, mas aqueles que não tenham sido internalizados seguindo essa sistemática, até porque a Convenção Menor ela foi internalizada antes da emenda constitucional 45 de 2004, né? Quando ainda não havia previsão constitucional de aprovação do Tratado de Direitos Humanos com quórum de emenda constitucional. Mas o STF já reconheceu que, tratando-se de Tratado de Direitos Humanos internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, ela possui um status super legal. Então, assim, é importante que a gente saiba disso, porque a gente não está falando de qualquer disposição normativa, né? Ela tem uma exigibilidade jurídica e ela ocupa uma posição privilegiada no nosso ordenamento jurídico, estando abaixo apenas da Constituição e das emendas constitucionais que têm o mesmo status da Constituição, né? E estão acima, inclusive, das nossas leis, né? As leis aprovadas no nosso país. Então, assim, é um importante instrumento de que a gente dispõe. Ela prevê não só a consulta livre, prévia e informada, mas uma série de direitos garantidos aos povos indígenas e tribais, inclusive garantindo que os estados implementem medidas especiais com vistas a proteger os bens, as culturas e o meio ambiente desses povos interessados. Então, assim, é muito importante a gente saber disso, para, inclusive, que vocês levem nos fóruns em que vocês participam, inclusive quando houver abordagem direta com órgãos públicos ou com as próprias empresas exploradoras. Existe esse instrumento e nós, do EPF, vamos exigir, sim, que essa convenção ela seja aplicada. Além dessa convenção, nós temos ainda um importante estatuto, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades dos povos e comunidades tradicionais, né? Que aprovado pelo decreto 6040 de 2007, que basicamente repete em termos da Convenção 69 e institui essa política nacional, inclusive criando a Comissão Nacional, né? Enfim, falando dessa parte normativa, que era o tema da mesa, a gente não tem como deixar de tratar isso. Eu
Eu estava me adequando totalmente minha fala, né? Eu tinha uma programação que deveria falar aqui, mas eu fui influenciado pelos debates que me antecederam. Deixei, inclusive, de fazer intervenções, porque teria esse momento de fala, e eu acabei mudando totalmente o que eu tinha programado. Porque, assim, nós temos aqui um diagnóstico, né? Eu acredito que essa plateia aqui é composta de pessoas que estão absolutamente convencidas de que essas energias renováveis, esses empreendimentos de energias renováveis não são geradores de energias limpas e que existe uma prática absolutamente predatória por parte das empresas que têm operado essas usinas. Aqui eu acho que eu tive um consenso nesse sentido. Mas me preocupa muito, e aí, o André também deixou as duas últimas falas do colega Marcos, né, por último, e não são falas alvissareiras. Então, assim, eu tenho que trazer a realidade. Para mim, a gente está inserido num cenário bastante preocupante. Na mesa anterior, uma colega lá, esse nome, falou da transição energética internacional, Mona Lisa. Mona Lisa tocou num ponto que é muito importante, que a gente tem que estar consciente disso, porque a gente tem que saber o cenário em que a gente está inserido. E o tamanho do desafio, o quão desafiador e árido é esse ambiente em que a gente está se propondo a campear. Porque não é por acaso que nós temos falas, e que é praticamente unânime entre os políticos locais, como o colega Marcos trouxe aqui, é praticamente unânime que esses empreendimentos são benéficos para o Nordeste, para o povo nordestino. Você não vai ver uma fala de um governador do estado ou de um prefeito falando contrariamente, né? Sendo contrário a esse empreendimento. Pelo contrário, eles acham que é bom mesmo. E, assim, eu até acredito na boa fé de muitos deles. Não é por acaso. Obviamente que a gente tem que saber se separar o joio do trigo, né? Dos que estão mal intencionados e daqueles que não estão. Mas eu acho que existe uma desinformação. Porque o contexto é mais amplo. O contexto vem do âmbito internacional. Hoje, essa pauta da transição energética, ela é abraçada por organismos de defesa do meio ambiente no âmbito internacional, né? A gente vê aqui que existem falas de governantes brasileiros. Eu peguei aqui agora há pouco, o ministro de Minas e Energia, agora não fala de janeiro, agora há pouco, enfatizando o quê? Enfatizando que essas energias elas seriam limpas e, e, e comemorando o fato que o Brasil é pioneiro, né, na América Latina e é um objetivo perseguido hoje pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. E não por acaso, porque o governo brasileiro ele tem esse interesse de ser reconhecido internacionalmente como um Estado alinhado às pautas de preservação do meio ambiente e tal. Vejam só a fala, ele colocou aqui que a renovabilidade das matrizes brasileiras são destaques no mundo e representam uma grande oportunidade para a construção de uma transição energética justa e inclusiva, gerando energias limpas, emprego e renda para a nossa população. Energia limpa, emprego e renda. O comprometimento do país em liderar esse processo segue firme, guiando outros países em direção a um futuro mais justo e inclusivo, destacou. E aí vem. Recentemente, a Agência Internacional de Energia divulgou um relatório que reforçou a liderança do Brasil na América Latina, na questão da expansão da energia renovável. E aí segue, a energia solar lidera a expansão, enfim. O que se vê é que organismos e pessoas que são até comprometidos com a pauta ambiental. Não estou falando aqui de negacionistas, eu não estou falando de adversários do meio ambiente, estou falando de pessoas e organismos internacionais, no âmbito da ONU, inclusive, que, em tese, estão comprometidos com pautas ambientais, que veem como algo positivo. Eles entendem simplesmente que, como são alternativas que não geram resíduos poluentes causadores do efeito estufa, elas devem ser incentivadas. E existe uma política de premiação internacional dos estados que estão na vanguarda desses empreendimentos. Então, vejam o quão desafiador é o cenário que a gente está inserido. Nós que estamos convencidos aqui de que esses empreendimentos não são energia limpa, na verdade, não são limpas e não são sequer empreendimentos de baixo impacto ambiental. São empreendimentos de significativo impacto ambiental. Mas vejam, o senso comum, hoje, no sentido de que é energia limpa, não é nem que causa baixo impacto ambiental. Então, assim, o desafio é muito grande.
Ele trouxe um ponto muito importante, que trazer o debate para o meio urbano. Na verdade, é isso. O nosso grande desafio hoje é por essa apoio, a gente está aqui dando um apoio, a gente está fazendo para converter isso, e todo mundo concorda, né, e reconhece. Né? Mas a gente está pregando para convertido. Não é aqui que a gente vai vencer essa batalha. E não é à toa que as resoluções do comando são no sentido de facilitar. Né? Não é à toa que os órgãos exigem, em vez de exigir uma IA-RIMA, que já seria insuficiente, nos moldes em que a gente tem hoje, porque os termos de referência não estão de acordo com o que se exige, eles estão exigindo RAGs, relatório ambiental simplificado. Não é à toa, porque o entendimento que está se alimentado hoje é no sentido de que se trata de energia limpa. E aí é isso, a nossa missão. Eu acho que é uma missão difícil. A gente está no início, a gente está no começo. Nós aqui, certamente, no futuro, pessoas nos sucederão nesse debate. A gente não vai, eu acho que não é a gente que vai vencer, mas a gente tem que fazer, né? E aí é isso. Primeiro, ocupar os fóruns de debate, debater com pensamentos divergentes, não adianta a gente estar conversando entre a gente. Não adianta. Então, ter paciência, às vezes vai ser difícil de algumas coisas. Fazer barulho, né? Resistência. Aquela parte que quando tiver que ocupar o corpo, né? E aí depois é resolve. Enfim, porque não é simples. É um negócio, é um desafio muito grande e vai exigir muito de nós. E falar para a Zuíla é difícil, porque às vezes nem a gente sabe o que fazer. Né? Quando a gente se deparou com isso há um ano e meio, quando começou mais ou menos isso, nem a compreensão, assim, a gente faz parte da sociedade. Né? O que chega para a gente era o senso comum, que era energia limpa. Né? Então, nem essa compreensão a gente tinha. E tem momentos em que a gente não sabe mesmo o que fazer. Né? Construir a solução é difícil. E, enfim, muitas vezes a gente tem que ter uma atuação estratégica, e aí agora eu estou falando da atuação do Ministério Federal, né? Que muitas vezes não ajuizar uma ação judicial é a melhor escolha, porque você tem que saber, um juiz, ele faz parte da sociedade, então a informação que chega para ele é essa do senso comum. Então, às vezes, estrategicamente é melhor não ajuizar, porque uma sentença de procedência, uma coisa julgada, pode ser muito pior. E aí a gente tem que estar focando na atuação extrajudicial, na base do convencimento, seguindo recomendações, como fizemos aqui, reuniões, e fazendo esse trabalho que é mais dispendioso do ponto de vista de envolvimento, mas que às vezes naquele momento, estrategicamente, é o melhor trabalho. Né? Enfim, estamos nessa, é importante o envolvimento da academia, dos movimentos sociais, das instituições. Na academia, nós temos aqui acadêmicos que reconhecem, né, que se trata de empreendimentos que têm sido negativos, mas existe também produção de conhecimento acadêmico a favor desses empreendimentos. Eu acabei de ver aqui, então, assim, tem muito conhecimento. A gente está em franca desvantagem no debate público. Esse é um ponto que a gente tem que ter essa ciência. A gente não pode se enganar. Deixa eu só contar meu tempo, porque eu não quero estourar nisso, sendo o último aberto aqui. Então, eu acho que eu chamo a atenção para isso. Né? Trago aqui como forma de prestação de contas à sociedade. Informações sobre nossa atuação. Nós temos tido essa atuação mais ampla aqui, em conjunto, né? Tanto os ofícios do interior, como da capital e outras instituições, como Defensoria Pública Estadual, Federal e Estadual, na expedição dessas recomendações com vistas a mudar a conduta administrativa dos órgãos e com vistas a conceder essas licenças. E temos também as atuações pontuais, casos específicos. Por exemplo, eu conduzo lá na Perrinho de Souza o caso das usinas solares instaladas próxima à comunidade, das comunidades quilombolas de Poremas, né? Santa Teresa, Barreiras e Mãe d'Água. E eu estou, não foi feita a consulta livre pré-informada, como não foi feita em local nenhum. E eu estou em vias de firmar um TAC com a empresa que instalou o empreendimento, obviamente conversando com a comunidade que está dizendo o que ela precisa, para que a empresa adote medidas compensatórias efetivas, já que o que ela fez foi paliativo. E aí a comunidade quer, a empresa já se mostrou aberta a isso, e assim vai ser um laboratório. É a partir dessa atuação desse caso que a gente vai ver se a abordagem vai ser essa ou não, no caso dos empreendimentos que já estão instalados e operando. Né?
Enfim, é isso. Então, a frase, eu sei que não é uma fala animadora, mas aí eu finalizo recorrendo a uma frase do saudoso e genial escritor paraibano, Ariano Suassuna, que dizia que o otimista é um tolo, né? O pessimista é um chato, e o bom mesmo vai ser um realista esperançoso. Então, tenhamos esperança, disposição, mas sejamos realistas. A gente não tem um cenário favorável pela frente e a luta vai ser árdua para todos. Obrigado.